Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo, preparatório para as primeiras fases dos concursos de cartório. Nós já vimos aí diversos pontos. Especificamente hoje nós vamos continuar com os atos administrativos. Então, mãos à obra. Vamos lá. Essa é a segunda aula, é a aula 5.2. Segunda aula do ponto 5, ato administrativo. Questão 16. O senhor já tem o material em mãos. É correto afirmar acerca dos elementos do ato administrativo. Então, nós sabemos competência, motivo, finalidade, objeto, forma. São os 5. Os 3 sempre vinculados, e motivo, objeto, no discricionário, ele é, claro, discricionário. É o mérito administrativo. Nos atos vinculados, todos os elementos são vinculados. Uma das características da competência para o ato administrativo é a prorrogabilidade. A incompetência pode se transmudar em competência superveniente em determinadas hipóteses. Isso é falso. A competência ela é improrrogável. A pessoa ela não se torna competente com o passar do tempo, por exemplo. Não existe isso. Pode parecer até estranho a gente falar isso, mas você sabe que essa é uma tese utilizada, às vezes, por pessoas que ocupam cargos e que elas estão, de maneira ilegal, ocupando aquele cargo. Uma das teses era uso capião do cargo. Sabiam disso? Pessoas, delegatários, né, interinos nos cartórios, eles alegam essa tese descabida. Então, vamos lá para os elementos do ato administrativo. Eu quero passar aqui atos administrativos, competência, finalidade. Vamos lá para a competência. Deixa eu ver aqui. Teoria improrrogável. 507. Bom, sempre nós temos aqui uma outra coisa. Vocês não devem, se vocês escolhem aí É o José de Carvalho Filho, professor, ou é o Marcelo Alexandrino? Esse aqui eu estou seguindo o Marcelo Alexandrino, o Vicente Paulo. Esse livro aqui, ele é muito organizado, assim. Como consequência lógica da definição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é aquele ato unilateral que tem por fins criar, modificar, extinguir, objetivando o fim público. O ato ele tem as seguintes características. Ele é de exercício obrigatório. Isso quer dizer que a competência, né, tem que ser utilizada. A competência de exercício obrigatório. É irrenunciável, não obstante o exercício da competência e não a titularidade, o exercício. Ele pode ser parcial e temporariamente delegado naquelas situações que nós vimos, né? A delegação de toda sorte não implica renúncia, que a autoridade delegante ela permanece apta a exercer a função que delegou. É intransferível, vale aqui as mesmas observações a respeito da delegação. A delegação não transfere a titularidade da competência, mas tão somente o exercício. É a mesma coisa a transferibilidade, não há transferibilidade. É imprescritível, é imodificável, e parte da doutrina ainda menciona a improrrogabilidade como atributo da competência. Improrrogabilidade diz respeito à competência, né? Significando que o fato de um órgão ou agente incompetente praticar um ato não faz com que ele passe a ser considerado competente, salvo disposição legal expressa que assim estabeleça. Vale dizer, a competência não se estende automaticamente a órgão ou agente incompetente pela simples circunstância de haver esse órgão incompetente praticado o ato. Ótimo. No exercício da competência vinculada, a autoridade competente tem a faculdade de decidir quanto ao objeto do ato administrativo? Falso. É o mérito? Não. Se a lei estabelece determinada forma como revestimento do ato, não pode o administrador deixar de observá-la sob pena de invalidação do ato por vício de legalidade. Isso é verdade. Deixa eu ver se é esse o gabarito mesmo. 16, letra C. É isso mesmo. A forma. Vamos lá. Competência, finalidade, forma.
A forma é o modo de exteriorização do ato. Todo ato administrativo é, em princípio, formal. E a forma definida pela lei quase sempre é escrita, mas há alguns outros que são não escritos, né? São exemplos: ordens verbais do superior ao seu subordinado, gestos, apitos e sinais luminosos. Há controvérsia se trata a forma de um elemento vinculado ou de um elemento discricionário, mas se tem que a forma é vinculado, a maioria da doutrina, né? Como, por exemplo, o professor Eli Lopes Meireles, né? Isso deve ser considerado, então, como uma regra geral. E onde nós temos essa questão pertinente da forma? Naquela lei do processo administrativo federal. Ali nós temos várias disposições pertinentes aos atos administrativos, porque nós não temos aí como a Elisa bem disse hoje mais tarde, né? O direito administrativo ele não é consolidado. Então, o nosso estudo se faz aí por leis esparsas. O artigo 22 da 9784, ele diz que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. E cada vez mais, os senhores têm que ser capazes de conseguir localizar uma definição, na prova escrita, por exemplo. Serviço público adequado. Nós temos uma definição de lei, isso aí foi perguntado na prova de Rondônia, na segunda fase. Muita gente não conseguiu localizar. Lá na lei de permissão, né, nós temos o que é o serviço público adequado. Isso foi questão de prova. A pessoa que conseguisse buscar essa informação na lei, ela simplesmente fecharia a questão. Então, saber localizar, saber onde está, é uma vantagem competitiva muito grande, né, para o candidato aí na segunda fase. Forma, nós vamos ter aqui no artigo 22, a disposição pertinente à forma do ato. Ele fala do processo administrativo, mas é uma definição que pode ser aplicada à forma do ato administrativo. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. O vício de forma. Em regra, o vício de forma é passível de convalidação. Vale dizer, é defeito sanável, que pode ser corrigido sem obrigar a anulação do ato. Entretanto, a convalidação não é possível quando a lei estabelece determinada forma como essencial à validade do ato, caso em que o ato será nulo. Então, vamos ter isso em mente. E isso que é importante, que foi questão de prova da primeira fase de Alagoas. É isso que eu vou ler agora para os senhores. Olha que interessante. É interessante observar que a motivação é você escrever os motivos que levaram à prática do ato. É a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato. Integra a forma do ato administrativo. A ausência de motivação, quando a motivação for obrigatória, acarreta a nulidade do ato por vício de forma. Nesses casos, a lei considera a forma essencial à validade do ato. Então, não foi motivado. Aí muita gente acha que é vício de motivo, né? Não é. É vício de forma. Isso caiu na primeira fase do concurso de Alagoas, essa questão. Lícito D. Então, a lei estabelece determinada forma como revestimento do ato, não pode o administrador deixar de observá-la sob pena de invalidade do ato por vício de legalidade. Correto. É lícito ao administrador adotar como motivo do ato fundamentos genéricos e indefinidos, como, por exemplo, interesse público, critério administrativo e outros do gênero, sobretudo quando expressarem razões de conveniência e oportunidade. Não, isso é falso. Motivos são as razões de fato. A causa estava prestes a ruir. E são as razões de direito que ensejam a prática do ato. O poder público, razões de direito, tem o dever de zelar pela segurança dos transeuntes. Então, se uma casa está ruindo porque ela foi incendiada, o poder público ele tem razões fáticas e razões jurídicas para o ato da demolição, o ato administrativo. Correto? Vamos aqui para o motivo. É a causa imediata do ato administrativo. É a situação de fato e de direito
que determina ou autoriza a prática do ato, são os pressupostos, ele diz, pressupostos fáticos e jurídicos que ensejam a prática do ato. É o que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? O que a enunciação acima pretende escrever é que os atos administrativos são praticados quando ocorre a coincidência ou subsunção entre uma situação de fato e uma hipótese descrita em norma legal. Ótimo. É o exemplo da licença maternidade, né? Concessão da licença paternidade, o motivo será o nascimento do filho, por exemplo. Na punição do servidor, o motivo é a infração. Na ordem para a demolição de um prédio, o motivo é o perigo que ele representa. No tombamento, o motivo é o valor histórico do bem. Ótimo. Motivo. Os vícios do motivo, tratados na 4.717. Lei 4.717, no seu artigo 2º. Inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada. O motivo inexistente, ou então aquele motivo juridicamente inadequado, né? Também é conhecido como motivo ilegítimo. Ótimo. Adiante. Vamos adiante. Falso, a letra D. Letra E, exemplo de vício quanto ao objeto do ato administrativo é aquele que o Estado desapropria um imóvel de propriedade de desafeto do chefe do executivo com um fim predeterminado de prejudicado. Esse vício, o senhor saberia me dizer qual é? Rápido. Finalidade. Isso é finalidade. É um vício de finalidade. O vício de objeto, nós temos as duas situações. É o ato praticado com conteúdo não previsto em lei, por exemplo. A Lei 8.112 estabelece como sanção disciplinar a suspensão do servidor público federal por até 90 dias. Se a administração editasse um ato punitivo suspendendo um servidor por 120 dias, esse ato seria nulo por motivo de objeto. Então, vocês vão colocar assim, vício do objeto. Ato praticado com conteúdo não previsto em lei. Existe uma sanção de 120 dias? Não. Então, o objeto é nulo. O outro exemplo é ato praticado com objeto diferente daquele que a lei prevê para aquela situação. Vamos lá. Os exemplos aqui são bons. A lei do município, ela prevê que a instalação de bancas de jornais no passeio público deve ser concedida pela administração mediante permissão de uso, correto? E as barracas de feiras livres, autorização. Suponha-se que um particular tenha pleiteado à administração que lhe seja possibilitada a instalação de uma banca de jornais em determinada localidade. Caso fosse editado um ato de autorização de uso de bem público, que nós sabemos que é para a barraca, a feira livre, esse ato padeceria de vício de objeto, seria nulo. Isso porque a lei prevê para aquela situação a instalação de banca. Ou seja, no exemplo, a autorização seria para as bancas e a permissão seria para a autorização seria para as barracas e a permissão seria para as bancas. Ato praticado com objeto diferente daquele que a lei prevê para aquela situação. Então, isso aí é vício do objeto. Os senhores vão ter em mente essas duas situações. E aqui o vício, o desvio da finalidade, nós vimos, vocês se lembram do abuso de poder que nós vimos? Nós vamos ter a competência, o abuso de poder. Vamos ter o excesso de poder e o desvio de finalidade ou desvio de poder, porque o competência é vício na competência, né? O excesso de poder é vício na competência. O desvio de finalidade ou desvio de poder é finalidade. Então, é isso aqui, é o desvio de poder e desvio de finalidade. Nós falamos isso. O agente busca uma finalidade alheia ou contrária ao interesse público, um ato praticado com o fim exclusivo de favorecer ou prejudicar alguém. É o exemplo clássico, quando você transfere um servidor não para atender um bem público, mas para satisfazer um desejo pessoal de vingança.
O resultado operado pelo ato administrativo, tal como a modificação, criação, extinção, corresponde ao conceito de... Bem, pessoal, esse aí é o próprio objeto. O objeto é a mudança que o ato causa no mundo fático. Esse é um objeto. 17, letra D. Mas é sempre bom. Então, por exemplo, no ato de demolição, o objeto é demolir. No ato de permissão, é a própria permissão. Concessão de férias, é concessão. Qual o objeto? É a concessão das férias, correto? Os atos administrativos que afirmam um direito pré-existente, já vi que declara, correto? Mediante o reconhecimento de situação jurídica previamente constituída e possuem efeitos retroativos, esse é o declaratório. E os atos administrativos que têm finalidade de resolver uma situação específica, exaurindo seus efeitos, com uma única aplicação, são respectivamente classificados como atos declaratórios e concretos. Nós já vimos isso. Vamos aqui. Maria deu entrada em requerimento administrativo de internação da mãe Ângela, de 95 anos, em instituição municipal de longa permanência para idosos, alegando apenas sua avançada idade. Após estudo técnico feito pela equipe multidisciplinar do município, com psiquiatra, psicólogo e assistente social, verificou-se que a idosa Ângela está em pleno gozo da capacidade civil, com boas condições de saúde e consegue gerir adequadamente seus proventos de aposentadoria. Assim sendo, o agente público competente indeferiu o pedido de acolhimento da idosa, eis que os requisitos legais não estavam presentes, praticando um ato, nesse caso, ele é, enfim, administrativo, disciplinar, não faz sentido, declaratório, plural, administrativo vinculado, pois o agente seguiu os ditames previstos em lei, sem margem discricionária de escolha. Pessoal, por mais que eu tentasse colocar o critério, o filtro, na hora de eu selecionar as questões, direito, eu tenho essas questões, por exemplo, que essa questão não é para quem está fazendo uma prova para ocupar um cargo de pedagogo. Quando não é do direito, as questões são estranhas, né? Ato vinculado, por meio do qual a administração, e eu sempre, esse assistente jurídico está aí na nossa área, que eu estava colocando o filtro direito, ou área do direito, tem esse filtro no que concurso, só que ele não seleciona, tem alguma coisa equivocada aí nesse filtro. Ele traz outras que não só do direito. O ato vinculado, por meio do qual a administração confere ao interessado consentimento para o desempenho de certa atividade. Isso é fácil, é a licença, nós já falamos sobre isso. Licença. Vamos adiante. Assinar a alternativa correta a respeito dos atos administrativos. Um dos seus atributos é a atipicidade, está absolutamente errado. Eu vou voltar aqui a ler os atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade é a presunção de legalidade, é um atributo presente em todos os atos que impõem obrigações, quer reconheçam ou confiram direitos ao administrado. Esse atributo é fruto da própria natureza do ato administrativo. Atributos, qualidades, características, presunção de legitimidade. Os principais são esses 4. Presunção de legitimidade, ele coloca aqui ou presunção de legalidade, mas isso é diferente, sabia? O presunção de legitimidade, ele é mais amplo. Hoje em dia, o presunção da legalidade, ele é mais estrito. Presunção da legalidade, sendo bem quadrado, é dizer que o ato está conforme a lei. E presunção da legitimidade é dizer que o ato está conforme a lei, mas ele também é um ato adequado, ele é um ato probo, por exemplo. E hoje a gente já se utiliza uma expressão até mais abrangente ainda, é a presunção de juridicidade. É que ela está conforme a todo o ordenamento jurídico. Inclusive com os princípios, às vezes, implícitos, proporcionalidade, razoabilidade, correto? Então, se os senhores, alguém escutarem assim, isso não está na lei, a pessoa está cometendo um ato que fere algum princípio. E isso é um ato, portanto, ilegítimo. Interessante, né? Interessante isso. Imperatividade, a possibilidade de administração
criar obrigações para os administrados ou impor-lhes restrições. Isso advém do poder extroverso. Autoexecutoriedade. Isso quer dizer que eles podem ser materialmente implementados pela administração diretamente, inclusive mediante o uso da força, se necessário, sem autorização judicial prévia. Então, sempre os senhores vão lembrar, a autoexecutoriedade tem relação com força e tem relação com independer do judiciário. Independer com o judiciário. Independer da autorização judicial. Imperatividade é criar a obrigação unilateralmente. É muito sutil estas diferenças dos atributos. E a tipicidade é ele estar previsto, né? É o atributo pela qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. A tipicidade não faz o menor sentido. É característica da competência a possibilidade de sua transferência, ela é imprescritível e ela é improrrogável. A competência também ela é indelegável. O que se tem é a delegação do exercício da competência em algumas situações. Mas temos também alguns atos que não são passíveis de delegação. Nós já vimos isso. A forma do ato é vinculada, mas o motivo pode ser vinculado ou discricionário. Isso aqui está certo. Vamos ver outra. Em observância ao princípio da legalidade, à administração cabe o ônus de provar que seus atos são legítimos? Não, não. Essa presunção, presunção de legitimidade é justamente isso. Em regra, o ato administrativo obriga o administrado por ele atingir e tal. A presunção, vamos ver aqui. De sorte, como decorrência da presunção de legitimidade, o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega. Correto? Ou seja, do administrado. Esse livro é ótimo. Você acha todas as respostas dos exercícios, todos os fundamentos. Tá vendo? Vamos lá. Letra D está errado e é. Entre outros tipos de atos administrativos, pode ser objeto de delegação a decisão dos recursos administrativos? É o Renato. O Renato não está entendendo nada. O Renato, nós temos aquela lei, que é a 9784. Se é essa, se não me engano, é essa mesmo? É a do processo administrativo. O artigo 13 da 9784, já falei sobre isso quando estava tratando dos poderes, né? O direito administrativo ele é muito interessante porque uma coisa se liga muito à outra, né? Você estuda uma coisa, você está estudando outra. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e a matéria de competência exclusiva. Aí a Elisa, Renato, eu não sei se você estava aqui, ela disse que ela vai pensar o seguinte: não pode ser objeto de delegação a Norma, o Renato e a Elisa, porque a edição de caráter normativo, a decisão dos recurso é Renato e a exclusiva é a Elisa, e o normativo é a Norma. Ficou ótimo. É o artigo 13 da 9784. Essa lei aqui é muito importante, ela traz muito do que nós estudamos no direito administrativo, sobre o ato administrativo, está nessa lei. Então, os senhores tenham ela aí com uma orelhinha no vadimeco dos senhores, tá bom? Adiante. Letra C. Portanto, 1 é a letra C. 2. O revestimento exteriorizador do ato administrativo normal é a escrita, embora existam outros atos consubstanciados em ordens verbais, até mesmo em sinais convencionais. Esse requisito do ato é denominado forma. Letra C. 3. Assinar a alternativa que aponta corretamente uma das características da competência administrativa, que a diferencia da capacidade administrativa. Essa é de procurador. Capacidade administrativa, isso é novo para mim. A competência é presumida por ser... Não, falso. A competência nunca é presumida. A competência é intransferível, mas prorrogável. Falso. Ela é intransferível e improrrogável. B também. C. O exercício da competência é obrigatório, enquanto o exercício da capacidade é facultativo. Deve ser essa letra C mesmo, mas exercício da capacidade, nunca ouvi falar isso no direito administrativo.
A competência não pode ser delegada ou avocada. Não, pode sim. Ah, não. Será que ele está chamando de capacidade o exercício? Pode ser. A competência é obrigatória e imprescritível, mas é renunciável. Temos que ficar entre a letra C e D. Se ele chamar de exercício de capacidade, talvez pode ser. Deixa eu ver aqui o gabarito dessa questão. 3, letra C. Então, ele não considera a capacidade como exercício. Eu, para ser sincero, eu nunca vi essa expressão capacidade administrativa, nem sei qual autor que fala sobre isso. Professor, pensa na competência tributária e na capacidade tributária. Será que é a mesma coisa? Sim, mutandis, Elisa? Porque seria, né, o ato administrativo da mesma forma, mas eu não concordaria com isso daqui. Eu acho que o exercício da competência ele é obrigatório. A competência de criar, por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas é obrigatório? Bem, a competência aí não, aí eles aí já é outra coisa, sabe? Essa competência, na verdade, é uma atribuição constitucional, é diferente da competência do servidor público, por exemplo, para praticar o ato. É diferente, Elisa, não é a mesma competência. Bem, eu, na verdade, nunca ouvi essa regra. Exercício da capacidade, é a VUNESP que fala isso. Eu estou procurando os meus livros aqui de administrativo. Deixa-me ver aqui se o José dos Santos Carvalho Filho fala sobre isso. Competência. Às vezes a gente precisa fazer uma pesquisa aqui. Competência. Apropriação, controle, capacidade administrativa. Contratos, não. Poderes, deveres, ato administrativo. Competência. Aqui. 111. O que ele fala? Competência é o círculo definido por lei dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente a sua atividade. Na verdade, poder-se-ia qualificar esse tipo de competência como administrativa, para colocá-la em plano diversas competências legislativa e judicional. Até parece que eu tinha planejado isso, tá vendo, Elisa? Então, aquela competência que você está falando, ela é diferente. Eu não falei isso para você? Competência legislativa não é a mesma competência, é um círculo de atribuição. O Instituto da Competência funda-se na necessidade de divisão do trabalho, ou seja, na necessidade de distribuir a intensa quantidade de tarefas. É por esse motivo que o Instituto é estudado entre os 6 poderes. O elemento da competência administrativa anda lado a lado com a capacidade no direito privado. Capacidade, como não desconhecemos, é a idoneidade de atribuir-se a alguém a titularidade de relações jurídicas. Ele está usando aqui o sentido de personalidade, né? Na verdade, o conceito de personalidade ele é melhor que o da capacidade, sabiam? Porque a personalidade é o atributo da pessoa. Personalidade. E o que significa a pessoa ter personalidade? Isso significa que ela pode ser sujeito de direitos. Correto? A personalidade, ela... E aí eles falam, isso é a personalidade de direito. Agora, se ela tem condições, no sentido, se ela mesma pode, não vamos usar a palavra condição, se ela mesma pode praticar o ato, ela tem a capacidade de fato. Então, nós temos aí a personalidade como a capacidade de direito. Não é isso que nós falamos? A personalidade. O bebê ele tem capacidade de direito, mas ele não tem capacidade de fato. Então, para ele ter a personalidade não é plena, né?
A gradação existe na capacidade. Então, você, quando nasce, você tem a personalidade e você tem a capacidade de direito. Você pode ser sujeito de direitos, sim. Quando você completa aí seus 18 anos, você tem a capacidade, de fato, de você mesmo praticar seus atos. No direito público, há um plus em relação ao direito privado. Naquele, se exige que, além das condições normais necessárias à capacidade, atue o sujeito da vontade dentro da esfera que a lei traçou. Então, você precisa ter competência e você precisa ter a capacidade para praticar o ato. Como o Estado possui pessoa jurídica que é as condições normais de capacidade, fica a necessidade de averiguar a condição específica, competência administrativa do agente. Não sei. Isso aqui tem que pensar um pouco sobre isso aqui. Não está bom, não. Vamos adiante. Vamos ficar com a resposta. O exercício da competência é obrigatório, enquanto o exercício da capacidade é facultativo. Vamos colocar aí uma interrogação. Vamos refletir aí sobre essas questões. 4. Assinale a alternativa correta sobre os atributos e as condições de validade do poder de polícia. Poder de polícia, atributos e condições. A discricionariedade não pode ser invocada em se tratando de poder de polícia. Nós falamos que o poder de polícia, uma das características, um dos atributos dele é a discricionariedade. A letra A está falsa. O ente público poderá fazer uso da coerção necessária, inclusive da força física, quando houver oposição do infrator para a prática do poder de polícia. Isso é verdade, porque o poder de polícia ele tem essa característica que é não só a imperatividade, porque ele cria obrigações de maneira unilateral pela administração, mas ele tem a autoexecutoriedade, que é a força física independentemente participação do judicial, né? Não precisa obter autorização judicial. A letra B está certa. Para compelir materialmente o particular a limitar seu direito individual face à predominância do interesse público, o poder público necessita de prévia intervenção do Poder Judiciário? Isso é falso. O atributo da autoexecutoriedade, ele justifica e ele responde à letra B e ele faz com que a letra C esteja equivocada. São condições de validade específicas dos atos de polícia. Competência, finalidade, forma e objeto. E vocês se lembram o que eu disse ainda? Proporcionalidade. Espera aí. Proporcionalidade. Calma. Eu vou buscar aqui nos meus. Proporcionalidade. Espera aí. Responsabilidade, poderes. Por isso que a gente tem que sempre manter. Essa questão é uma questão muito difícil. Eu só me lembro da proporcionalidade, tem mais uma, mas eu vou falar para vocês agora. Eu vou falar... Espera aí. Súmula, poder de polícia... proporcionalidade da sanção e legalidade dos meios. Eli Lopes Meireles. Nossa, não acredito. Caiu isso de novo? Essa questão foi pedida na VUNESP, na Prefeitura de São José dos Campos. É a mesma prova. Não, essa aqui foi para 2019, essa foi em 2000 tá. Uma foi em 2019, essa aqui foi 2020. Pessoal... Da VUNESP, então, eles estão sempre pedindo isso. Condições de validade específicas dos atos. Eles não prezam pela criatividade. São condições de validade específicas dos atos de polícia. Então, vamos lá. Competência. Competência, finalidade, forma e objeto. Além disso, nós vamos ter a proporcionalidade da sanção. Eu vou até escrever aqui. Proporcionalidade da sanção. Se cair uma questão dessa na prova, legalidade dos meios. Legalidade dos meios. Os senhores não podem esquecer, tá?
Eli Lopes Meireles. Ótimo. Ainda bem que eu guardei aqui o meu material para poder consultar. Está tudo organizado aqui. Admite-se delegação por meio de decreto do poder de polícia a particulares prestadores de serviços de titularidades do Estado. Isso aqui é meio falso e meio verdadeiro. Por quê? O poder de polícia só pode ser só aquelas duas. Aquelas fases do ciclo de poder de polícia. É só a segunda e a terceira. Calma, não me façam pergunta difícil. A primeira é o direito. A segunda é a autorização, a anuência. A última é a sanção. Pessoal, vou pedir perdão aos senhores. Mas se vocês podem contribuir também comigo aqui, por favor. As fases do poder de polícia. Eu tenho que falar um mnemônico para aquilo, porque aquilo para mim... Ciclo de polícia. Vocês têm uma forma tranquila para guardar isso? A ordem de polícia corresponde à legislação que estabelece os limites e condicionamentos. Esse é o primeiro. A segunda fase é o consentimento de polícia, que traduz na anuência prévia da administração, quando exigida, para a prática de determinadas atividades privadas ou para determinado exercício de poderes. É esse. Fiscalização de polícia. É a atividade mediante a qual a administração pública verifica se está havendo adequado cumprimento das ordens de polícia pelo particular. E a sanção de polícia é a atuação administrativa coercitiva por meio da qual a administração, constatando que está sendo violada uma ordem de polícia ou que uma atividade privada previamente consentida está sendo executada em desacordo com as condições e os requisitos, aplica ao particular uma sanção. Só o 2 e o 3 é que podem ser transferidos, mas mesmo assim elas têm que ser pessoas jurídicas de direito privado. Podem as entidades dotadas de personalidade jurídica... É o seguinte. O poder de polícia ele pode ser executado pelas pessoas jurídicas de direito público, as autarquias e fundações autárquicas. E aí o entendimento do STJ é que as fases de consentimento e de fiscalização, que é a fase 2 e 3, podem ser delegadas a entidades com personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Então, o poder de polícia podem ser delegados às pessoas jurídicas de direito público, interno, artigo 44 do Código Civil, União, Estados, municípios, autarquias, inclusive as associações, e aquelas outras definidas em lei. Primeiro, essas são as pessoas jurídicas de direito público. As entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, inclusive as autarquias e fundações autárquicas, elas podem exercer o poder de polícia. Essa é a primeira afirmação. STJ. Consentimento de polícia e fiscalização de polícia podem ser delegadas a entidades com personalidade jurídica de direito privado integrantes da administração pública. Mas a ordem de polícia e a sanção não podem ser delegados. Ótimo. Admite-se a delegação do poder de polícia a particulares prestadores de serviços? Não. Tem que ser... Pode ocorrer o consentimento e a fiscalização delegados às entidades com personalidade jurídica de direito privado. Ponto. Portanto, aqui a questão é a letra C, né? Promotor de justiça de tutela coletiva no bojo de inquérito civil expediu ofício ao secretário. Essa questão nós já fizemos. Promotor de justiça de tutela coletiva no bojo do inquérito civil
e visando a sua eles pediram um ofício ao secretário municipal, mediante entrega pessoal via oficial do Ministério Público, requisitando remeter relação nominal de todos os servidores ocupantes de cargo em comissão daquela pasta. Ao chegar na repartição municipal, o oficial do MP João realizou a entrega do ofício em mãos do destinatário, obtendo o respectivo recibo. Em seguida, verificando que a planilha requisitada pelo promotor no ofício estava sobre a mesa do agente municipal, João promoveu coercitivamente a imediata apreensão do documento, não obstante a negativa do secretário. Em verdade, como comprovado pelo secretário, o objetivo do oficial do MP não era adiantar o cumprimento da requisição, e sim retaliá-lo por ser seu antigo desafeto. Nesse caso, o ato administrativo de apreensão do documento praticado por João, ele é inválido. Eu vou ser sincero, essa questão para mim, ela não faz o menor sentido, mas a resposta foi considerada a letra E. E, enfim, não vamos tentar entender isso aqui não. É 5 letra E, foi isso mesmo. 5 letra E, inválido por abuso de poder em razão do vício de seus elementos competência, excesso de poder e finalidade por desvio de poder, não faz o menor sentido. Isso aqui é prova da FGV do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pessoal, o direito administrativo, eu estou aqui para confundir, não é para aclarar nada. Já falei isso em outros momentos, inclusive. Professor, mas esse daqui ele fala que não poderia ser válido, né? Porque houve claramente desvio de finalidade. Ele queria sumir com aquilo porque era um antigo desafeto, não era? Eu acho que eu só então, responderia por isso. Mata por isso. Por isso, né? Eu fui por isso. Não, com certeza. É só por isso, de finalidade, por desvio de poder. Agora, falar que ele tinha competência de ter em mãos ou de possuir aquela relação e ele agiu fora da sua esfera de competência, isso é muito estranho. Para falar que ele teve excesso de poder, porque para excesso de poder a pessoa ela tem que ter uma competência e ela tem que agir fora, extrapolar, né, a sua esfera de competência. 5, letra E. O poder conferido por lei ao agente público, o poder conferido por lei ao agente público para o desempenho das funções relativas a seu cargo é determinado competência. É competência, né? A competência. A letra E. O poder conferido por lei para... 6, letra E. 6, letra E. 7. Assinale a alternativa correta que corresponde aos requisitos do ato administrativo. Requisito. O requisito também é conhecido como os pressupostos. São os tijolos da parede. O que é necessário existir? O melhor seria dizer isso. O que é necessário existir para que haja um ato administrativo? Aí nós precisamos de ter competência, nós precisamos de ter finalidade. E aí, ao invés deles fazerem essa pergunta, o que é necessário existir para haver o ato, para que se tenha um ato? Eles substituem essa expressão por elementos, ou então por requisitos, ou então ainda por pressupostos. Por pressupostos. Sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade, letra C, portanto, fácil. A respeito da competência do ato, é correto afirmar que é presumida, não é presumida, e pode ser prorrogada, falso. Permite delegação e avocação, mas é irrenunciável. Letra B, sim. Regra geral. Mas vamos ver as outras. É irrenunciável, não pode ser delegado a órgão de hierarquia inferior, falso, que a 9784 autoriza. Seu exercício é obrigatório, mas é irrenunciável, falso. O exercício é obrigatório e é irrenunciável, é intransigível, mas intransigível não existe. Letra B. Permite a delegação e a avocação, mas é irrenunciável, mas com exceções, né? Procurador jurídico de um órgão aí do Estado de São Paulo, beleza? IPREM. Assinale a alternativa correta com relação à competência dos atos. Câmara de Piracicaba. A competência pode ser renunciada? Não, ela é irrenunciável.
A edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos não podem ser objeto de delegação. Ótima questão. B, é verdade. Letra B. Artigo 13 da Lei 9784. O ato de delegação das matérias de competência exclusiva dispensa... Não se pode delegar matéria exclusiva. O ato de delegação, uma vez efetivado, não mais poderá ser revogado? Falso, pelo contrário. É vedada a avocação temporária de competência atribuída a órgão... Uai, mas isso também está certo. Ah, é vedada não, é autorizado. A letra E está errado. Autoriza-se a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. A avocação é só para o hierarquicamente inferior. A delegação pode ser para o inferior, como não pode ser. Nós vimos isso lá na 9784. Questão 10. O José, ele é servidor público, ocupa um cargo efetivo do Executivo Municipal, então ele foi nomeado, houve a investidura e a posse. E está lotado no Departamento de Recursos Humanos. Após estudo estratégico de pessoal de toda a administração pública municipal, constatou-se a carência de servidores no departamento de licitação, razão pela qual o prefeito praticou ato administrativo determinando a remoção de José para aquele órgão. Inconformado, José impetrou mandado de segurança, pleiteando judicialmente a manutenção de sua lotação no setor de recursos humanos. A pretensão de José merece, aqui, nesse caso, não é por vingança do prefeito. Não merece ser acolhida, porque esse ato administrativo é um ato administrativo válido, está dentro da esfera de discricionariedade do prefeito, e o Poder Judiciário ele não pode se imiscuir no mérito, porque isso é motivo, objeto próprio do agente público, do administrativo. Só naquelas hipóteses de ilegalidade, por exemplo, não razoabilidade, né? Desproporcionalidade. Desacolhimento, porque a remoção é ato administrativo discricionário e, por essa razão, o Poder Judiciário, em regra, deve controlar apenas a legalidade e não seu mérito. A letra A é a resposta. Fácil, né? 10, letra A. Vamos adiante. 11. São requisitos dos atos administrativos. Agilidade. Nossa, que prova primária. É para médico também, né? Vamos adiante. 12. Se tivesse um médico me ouvindo aqui agora, hein, Elisa? Não me interpretem mal, por gentileza. Professor, e aqui em Rio Preto, como tem muito médico que fez direito depois de médico. É mesmo? Nossa, tem demais aqui. A sua mãe, a formação. A sua mãe ela é filósofa, Elisa? A minha mãe ela é graduada em filosofia em 61 na Santa Úrsula e graduada em direito há 10 anos. Mas ela fez a OAB porque ela já tinha 74, aí ela não ia advogar. Que legal. Mas foi muito bom para ela. É filósofa, né? É exato. A respeito do uso do poder pelo agente público, é correto afirmar que o uso de poder, vocês não podem se olvidar daquele quadrinho que nós fizemos, né? Nós vamos ter a normalidade, é o uso do poder. A anormalidade é o abuso de poder. O abuso de poder, a setinha vai para cima. Nós vamos ter o excesso de poder. Está relacionado à competência. E aí, a setinha que sai para baixo, nós vamos ter o desvio de finalidade ou desvio de poder. Sempre é nulo na hipótese de baixo. E na hipótese de cima, ele vai ser nulo se for competência exclusiva, não é isso? E ele vai ser anulável se for competência não exclusiva. Está faltando mais uma outra aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ato, poderes. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Esses quadrinhos aqui, eu vou ser sincero, viu? Eles são bons, não, eles são excelentes. É esse aqui, ó. Ficou claro isso aqui? Ele é nulo se o agente atua fora dos limites da esfera de competência quanto à matéria e competência exclusiva. Os senhores têm esse quadro aqui. Competência quanto à matéria e competência exclusiva. E ele é anulável, convalidável, competência quanto à pessoa não exclusiva. É porque a pessoa competente ela pode convalidar o ato.
né? Ótimo. Esse material aqui, ó, é ótimo. Sim, essas anotações. Vamos adiante. A respeito do uso do poder pelo agente público, é correto afirmar que, no exercício de sua função, poderá motivadamente renunciar ao uso de poderes outorgados por lei? Não, não pode. É imune a controle externo? Não, não é imune. Ato praticado com excesso de poder não pode ser convalidado, porque é vício e, no caso, é insanável? Não. Naquela hipótese, se for competência não exclusiva, pode ser convalidado. Essa resposta aqui é C. Essa prova já está mais difícil, mas é para escrivão da polícia, né? O desvio da finalidade constitui uma forma de abuso de poder. Letra D. Resposta correta. A letra C, você precisaria saber o quadrinho. Ah, tá. O ato praticado com excesso de poder. É isso que eu quero que os senhores tenham em mente. O ato praticado com excesso de poder, ele é sempre nulo? Não. Ele será nulo se estivermos a tratar de uma competência em relação à matéria ou uma competência exclusiva. E quando ele não vai ser completamente nulo? Que ele vai ser sanável, convalidável. Quando ele for praticado, for uma competência não exclusiva. Então, por exemplo, eu pratiquei um ato, mas aquela competência quem teria era a Elisa, mas a Elisa não tinha competência exclusiva para praticar aquele ato. Era a competência que eu pratiquei, portanto, que era da Elisa, eu pratiquei a competência não exclusiva. A Elisa pode convalidar o ato, portanto, ele é sanável, então ele não é nulo. Agora, o desvio de finalidade, o desvio de poder, que é a espécie, no vício finalidade, ele é sempre nulo. É sempre nulo? Nulo? Sempre nulo. Nulo. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É a respeito de um fato, eu não sei se o senhor quer que eu pergunte no intervalo ou não. É porque eu li na Folha de São Paulo ontem que um frigorífico doou 7,5 milhões para 100 mil testes de Covid. E esse dinheiro, com a anuência do doador, foi mudado para uma outra finalidade, que é para comprar cestas básicas. Na hora que eu li a notícia ontem, eu falei, não tem nada demais, porque o doador anuiu. Mas, hoje, no mesmo jornal, na Folha de São Paulo, veio a notícia de que há um procurador federal, do MP federal, que ele está investigando desvio de finalidade, porque para ele, a partir do momento em que o dinheiro foi doado com aquela finalidade vinculada, o doador perdeu o poder sobre o objeto da doação. Então, ele não poderia não mais poderia modificar a finalidade. É isso? Elisa, eu não posso te responder isso agora. Eu posso pensar um pouco sobre isso, mas a princípio eu acho que isso está equivocado, esse pensamento aí. Porque isso não é ato administrativo, a doação da pessoa. Não, mas a partir do momento em que o dinheiro entrou para a administração, ele diz que isso é patrimônio público, e aí não mais poderia o doador se miscuir sobre a finalidade, entendeu? Entendi. Elisa, posso pensar sobre isso? Tá bom. Tem que refletir um pouco sobre isso, tá bom? Vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda fase. Respondemos, né? Questão D. 13. O agente público X, ele é lotado em uma repartição da Administração Pública Federal, procurador jurídico, situada no Rio de Janeiro, tenha sido desidioso, suponha que ele tenha sido desidioso no desempenho de suas tarefas e também faltado ao serviço. O superior hierárquico determina, em face dessa conduta, em desacordo com os deveres funcionais, a transferência ex officio de X para uma repartição situada em uma longínqua cidade do interior do Mato Grosso. Esse é o exemplo clássico do desvio, do abuso de poder na sua vertente, desvio de poder, desvio de finalidade. E nós, quando falamos de qual finalidade, nós falamos de uma finalidade geral
ou mediata, que é o interesse, o bem público, e uma imediata, que é o fim próprio que se consegue com o ato. O ato administrativo, ele é viciado. Então, você, quanto ao seu objeto, não, ele é viciado pelo desvio de finalidade, letra C, o desvio de poder, já que a transferência ex officio deve ocorrer em razão de necessidade de serviço, não se prestando a punição do servidor. Portanto, 13, questão letra C. Adiante. 14. Esse atributo do ato administrativo é denominado poder extroverso. Falou em poder extroverso, eu já sei que eu estou a tratar de imperatividade. Imperatividade da administração. E lhe possibilita ir além de sua esfera jurídica, interferindo diretamente na esfera jurídica de terceiros. É muito bom fazer prova, porque você aprende o conceito que a banca adota. Esse conceito é o conceito imperatividade, 14, letra C. Quando a administração ela cria, ela interfere diretamente na esfera jurídica de terceiros, e ela é decorrência do poder extroverso. O nome disso é imperatividade. Se você observar aqui nos atributos do poder, onde nós temos aqui discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade ou imperatividade, né? Traduz-se na possibilidade das medidas adotadas pela administração. Não é isso. Não é autoexecutoriedade. Atributos. Imperatividade. Eu acabei de ler isso aqui agora. Modalidades. Poder de polícia. Atributos do poder de... Não, aqui é atributos do poder de polícia. Atributos do ato. Eu estou aqui nos poderes. Na verdade, eu tenho que... Atributos do ato. Eu estava no atributo do poder de polícia. Presunção de legitimidade. Eles presumem-se serem verdadeiros. Aí, uma das decorrências disso é a inversão do ônus da prova. A administração não tem que provar que o ato é verdadeiro, mas o administrado tem que provar que o que a administração alega é falso. Vocês concordam? Imperatividade. Rigorosamente, imperatividade traduz a possibilidade de administração pública unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor-lhe restrições. Decorre do denominado poder extroverso. Como se depreende, não é um atributo presente em qualquer ato, mas apenas naqueles atos que implicam obrigação para o administrado ou que são a eles impostos e devem ser por ele obedecidos, sem necessidade de seu consentimento, como é o caso dos atos punitivos, de um modo geral, imposição de uma multa, por exemplo, por descumprimento de um contrato. Por outro lado, os atos administrativos cuja prática é solicitada pelo administrado em seu próprio interesse, tais como a obtenção de uma certidão ou de uma autorização de uso, não tem como atributo a imperatividade, uma vez que, evidentemente, não criam obrigações para ele, nem são a ele impostos. Correto? Então, é exatamente isso. Atos de outorga nos atos administrativos meramente declaratórios. Imperatividade. O resultado operado pelo ato administrativo, tal como a modificação, criação ou extinção de direitos, corresponde ao conceito de esse é o objeto. Letra D. As competências públicas revelam-se em duas faces, poder e dever. E, não exercidas pelo titular no prazo legal, devem ser avocadas pelo agente igual ou superior nível hierárquico? Não. Isso aqui não faz sentido. A letra A está equivocada. Porque ela é improrrogável, né? Seu efetivo exercício pode ser transferido pelo titular a outro órgão, ou agente igual ou superior nível hierárquico. A transferência não pode ser para nível hierárquico superior.
Sem possibilidade de retomada, a letra B também está falso. VUNESP, órgão juiz de São Paulo, de 2018. Seu efetivo exercício pode ser delegado do superior hierárquico ao subordinado, com possibilidade de retomada pelo delegante, desde que a lei o preveja. Essa letra C. Vamos ver a letra D. Como são estabelecidas com caráter de instrumentalidade para cumprir o interesse público, podem ser modificadas de acordo com o juiz de conveniência? Não. Questão até, a gente acha que vai ter uma pegadinha, né? Porque está tão fácil. 16, letra C. Mas é uma prova para juiz. 16, letra C. Mas é fácil essa questão. Sobre o ato administrativo, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Sobre o ato administrativo, assinale a incorreta. Consulplan. As provas do cartório estão mais difíceis que as do juiz, hein? A competência é elemento do ato administrativo e advém diretamente da lei, sendo intransferível e improrrogável, salvo a previsão legal de delegação ou avocação. Bem, eu acho que isso aqui está certo. O silêncio continuado da administração tem um sentido específico interpretativo de indeferimento do pleito particular? Falso, nunca. A competência resulta da lei, por ela é delimitada, muito embora... Professor, então é a letra B, porque ele está pedindo a falsa, né? Ele está pedindo a falsa, Elisa? Sim. Então é a letra B, Elisa. Muito obrigado. Então a letra C. Muito embora a outorga de competência expressa a determinado agente, importe deferimento a este último de poderes implícitos a ele dos meios necessários à realização dos fins previstos pela norma, sem que se caracterize abuso de poder. Verdade. E no elemento relativo à forma do ato, o silêncio pode importar uma aceitação tácita, como na hipótese de ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 dias contados da data do vencimento dos contratos de parcerias público-privadas. Bem, eu fico com a letra B, porque eu não estou tão afiado aí na letra... Peraí, é o 17, letra B. Mas a gente vai conferir isso aí na lei de parcerias público-privadas. Nós vamos ver semana que vem nos serviços públicos. Vamos lá. Parcerias. É aquela 11.079, né? Já esteve mais na moda essa lei. 40. A ausência de aceite é o parágrafo 12. Vamos ver que artigo é esse. Do artigo 18. Exatamente. É um exemplo clássico, então. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 dias da data de vencimento implicará aceitação tácita. No elemento relativo à forma do ato, o silêncio pode importar uma aceitação tácita, como na hipótese da ausência de aceite ou rejeição expressa. Mas não é porque é silêncio, mas é porque há uma norma legal, né? Então, ficamos aí com o 12 do artigo 18. Artigo 18. Deixa eu só colocar aqui da lei. É a lei dos 11.079, né? De 2004. 11.079, 2004. 18. Os atos administrativos são um meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Ótimo. Da publicidade e da motivação. Sobre esse tema, julgue as afirmações a seguir e selecione a correta. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa. Bem, eu acho que isso faz sentido, eu acho que é isso mesmo. É admissível o suprimento da exigência de motivação expressa pelo silêncio? Falso. A letra B está falso. Os atos administrativos são não motivados, não estão sujeitos ao controle jurisdicional, diante da tendência de prestigiar a participação do usuário? Falso. Letra C também é equivocada. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos, o que inclui a divulgação de minutos?
falso também, a letra D está falso. Motivo e motivação são sinônimos em matéria de ato administrativo. Falso, portanto, a letra A. A letra A. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa. Letra A. 19. A respeito dos elementos do ato, é correta a correlação entre elemento e definição? A. Sujeito competente é o cidadão que se sujeita ao ato administrativo? Falso. Motivo é o resultado final que se busca atingir por meio da execução do ato? Verdade. Não, falso também. Objeto é o conteúdo, a decisão contida no ato, é a letra C. Correto, objeto. Efeito é o desdobramento do ato sobre... Peraí. Forma é o fato que autoriza... Não, efeito é o desdobramento do ato administrativo sobre a realidade. Objeto é o conteúdo, isto é, a decisão contida no ato administrativo. É a letra C mesmo. 19, letra C. Agora, eu não sei te falar por que a letra D é o desdobramento do ato administrativo sobre a realidade manifesta, o efeito do ato administrativo. Isso parece certo, mas vamos ficar com a letra C, correto? Às vezes uma questão não faz o menor sentido. Mas aqui 19C, o objeto é isso mesmo. Vamos lá para a questão 20. Quanto ao ato administrativo, analisa as afirmativas a seguir. Consulplan, em 2018, em Minas Gerais. Os atos administrativos presumem-se legítimos, presunção relativa, pois que não se trata de presunção absoluta e intocável. Isso é verdade, é uma presunção iuris tanto, ela não é iure, é de iure, né? A teoria dos motivos determinantes está assentada no princípio de que o motivo do ato administrado ele deve ser compatível com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. Isso também está verdade. 2 é verdadeiro. A anulação é modalidade de extinção do ato administrativo por motivo de oportunidade e conveniência. Falso, não. Anulação, não. É a revogação. A anulação é sempre ilegalidade. Você não anula um ato que é inoportuno e inconveniente. Você anula o ato que... É ilegal. É ilegal, exatamente, né? Você revoga o ato que é inoportuno e inconveniente. A letra 3 está equivocada. A convalidação tem efeito ex nunc? Não. Mas não, falso. Ex tunc, porque ela volta, né? 1 e 2, letra A. Correto, a letra A está certa. Mas a questão, boa questão. Consulplan, aí ó. Muita questão. Consulplan, Minas Gerais, aí Norma, você que está com as provas da Consulplan envolvidas, enfim, né, cujo objetivo é a prova da Consulplan. Vamos adiante. Questão primeira. Assinale a alternativa correta quanto à existência, validade e eficácia do ato administrativo. Existência, validade, eficácia. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis serão aproveitados pela administração, mesmo que tenham causado prejuízo a particulares? A administração poderá revogar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários a qualquer tempo, uma vez que a autotutela é imprescritível. Essa letra B está equivocada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ler as outras questões. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, pode revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade, sendo proibida qualquer alegação de direito. Essa letra C estava quase verdadeira, está de acordo com aquela súmula. Sendo defesa qualquer alegação de direito. Isso é falso. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Sim, a letra D. Os atos discricionários praticados pela administração não admitem possibilidade de correção judicial? Não. Mesmo quando o seu proceder caracterizar excesso de poder, é justamente naquela hipótese que o discricionário está submetido à correção judicial. É o excesso de poder. Portanto, é letra D. A resposta é letra D. Concessão E localizar aquela súmula, né? Válido, perfeito, seja direito adquirido. Fato da administração vamos lá. 547.
Ato administrativo ordinatório, passivo de ratificação, alteração, benefício previdenciário. 547. Ó, deixa-me ver aqui. A anulação, ela é a retirada de atos inválidos, com vício, ilegais. Opera retroativamente, resguardados os efeitos já produzidos perante os terceiros de boa-fé. A revogação é a retirada de atos válidos, sem qualquer vício. Os efeitos são prospectivos, né? Claro, são ex nunc. Não é possível revogar atos que já tenham gerado o direito adquirido. Já a convalidação, ela diz respeito à correção de atos com vícios sanáveis, desde que tais atos não tenham acarretado lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Opera retroativamente, corrige o ato, tornando regulares os seus efeitos passados e futuros. Esse aqui, então, é o primeiro quadro que nós temos. Deixe-me achar a súmula. Convalidação. A anulação deve ocorrer quando há vício de ato relativo à legalidade ou legitimidade, ofensa à lei ou ao direito como um todo. É sempre um controle de legalidade, não é um controle de mérito. Um vício de legalidade ou legitimidade pode ser sanável ou não. A anulação do ato que contenha vício insanável é obrigatória. Já o ato que contenha vício sanável e não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros pode ser anulado ou convalidado. A convalidação é ato discricionário privativo da administração. Isso aqui foi uma questão da segunda fase para mim, lá na prova do Rio Grande do Sul. Caiu essa questão. Às vezes a gente pensa que vai cair algo muito difícil. Realmente as questões da VUNESP foram muito difíceis, né? Mas as questões práticas foram super fáceis. Assim, isso aqui é relativamente fácil, né? Deixa para quem está estudando. A súmula está aqui, ó. É a súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Não, peraí. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou quando eivados de vícios, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Pessoal, vamos fazer só mais... eu vou fazer até o número 5 e eu vou parar até um pouquinho antes da aula, mas amanhã eu fico um pouco mais, tá? É porque como nós tivemos essa aula hoje à tarde... Professor, a gente vai fazer aula amanhã a que horas? Pode ser 10 horas da manhã? Pode. Tá. Eu vou ter que me despedir de todos agora. Boa noite, então eu vejo todo mundo amanhã. Obrigada, professor. Que meu pai está naquela outra aula, eu estou concorrendo com ele. Ô, Norma, você não pode fazer aula às 10 horas? Amanhã você não pode fazer aula nenhum... Peraí, tem que fazer o som. Deixa eu só combinar aqui com a Norma. Por que, Norma? Assim, eu tenho horário às 10 horas já marcado. Todo sábado, 10 horas, eu tenho horário com... Ok. Depois do almoço, às 13 horas, tá bom para você? Posso, mas aí eu poderia também pegar a aula gravada, se o pessoal não puder... se o pessoal não puder às 13, né? Elisa, pode ser às 13? Pode, professor, tá jóia, às 13. Renato, 13 também? Tá ótimo para você? Pode, tranquilo, Então tranquilo. vamos fazer o seguinte, vamos encerrar agora, um pouco mais cedo, porque hoje nós tivemos aquela hora à tarde, a Elisa está saindo agora, e amanhã eu fico mais meia hora, a gente fica mais tempo até terminar os exercícios, tá bom? A gente começa às 13 e eu compenso aqui os 15 minutos que faltam para a nossa aula terminar. Na verdade, faltaria 15 minutos para a nossa aula terminar, mas aí eu fico amanhã
mais tempo, além do espaço dos 2 blocos de 50 minutos, tá bom? Porque aí a Elisa assiste a aula também. Então, Norma, muito obrigado. Renato, também muito obrigado. Até amanhã e nos encontramos às 13 horas. Marcado.